Olá, meus queridos amigos do GECAL de Itaipuaçu. Que Deus abençoe a todos nós. Estou com saudade de vocês. Eu espero que em breve a gente possa estar vacinado, todos nós estarmos vacinados, para que a gente possa se encontrar e voltar às nossas palestras, né, presenciais. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é espíritos elementais. Que são espíritos elementais? Será que eles existem mesmo? A doutrina espírita fala desses espíritos, ou esses espíritos elementais que são chamados de fadas, de gnomos. Será que essas fadas é só fábula, como na história lá da Terra do Nunca, de Peter Pan, que tinha sininho que acompanhava ele, ou do filme do Walt Disney, da Cinderela, que ela era protegida por três fadas, né? A Aurora, a Primavera e a outra azulzinha, que era a Bravinha. Será que essas fadas, os gnomos, é só historinha? Ou o Espiritismo fala alguma coisa? E é isso que a gente vai estudar hoje, sobre esses espíritos elementais. E para iniciar, nós vamos ler uma página do livro Recados do Meu Coração, de Dr. Bezerra de Menezes, abrindo aleatoriamente. Libertação da mágoa. Procuremos findar o nosso dia sem carregar mágoas no coração. Em nossas preces, que antecedem o adormecer, esforcemo-nos por nos libertar de quaisquer sentimentos de antagonismo em relação aos irmãos que porventura nos tenham atacado a honra ou contrariado o nosso interesse. E se isso nos for motivo muito difícil, vamos nos recordar de Jesus padecendo os horrores da cruz e suplicando a Deus que perdoasse os ofensores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Com Jesus, o perdão fica mais fácil de ser vivido, porque somos compelidos a lembrar que, em outras circunstâncias, Jesus continua orando por nós mesmos quando, de nossa parte, também não sabemos o que estamos fazendo. Então, Jesus, no momento grave, né, da crucificação, ele orou por nós e pediu por nós que o Deus nos perdoasse. E Jesus está sempre orando por nós, é na oração, na prece, que vamos nos libertar das mágoas do sofrimento. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, amigos espirituais, benfeitores, estamos iniciando mais um estudo aqui no GECAL de Itaipuaçu. Permita, Senhor, que os bons espíritos, os mentores, estejam conosco, tranquilizando as nossas mentes, iluminando nossos caminhos, que todo estudo que será feito aqui hoje possa acalmar e tranquilizar nossos corações, trazendo paz e harmonia. Pedimos permissão, Senhor, para iniciar, graças a Deus. Então, começando a nossa história, nós vamos hoje conversar sobre o Livro dos Espíritos, André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, nós vamos falar de Valdo Franco, sobre Viana de Carvalho, e eu vou começar a nossa história, a nossa palestra, contando uma história, porque nós vamos encontrar referências na doutrina espírita sobre os espíritos elementais. E a primeira coisa que eu trago é o último capítulo do livro Nosso Lar. André Luiz, todo mundo, acho que a maioria de nós já conhece a história do livro Nosso Lar. Eu vou dar um spoilerzinho do final do livro. André Luiz, ele passou 8 anos nas regiões umbralinas, com muito sofrimento. Depois ele foi resgatado. Ele passou um bom tempo na colônia Nosso Lar, sendo tratado, sendo esclarecido, se recompondo, se reequilibrando. Aí ele conseguiu uma autorização dos superiores dele para visitar os parentes em casa. Ele estava com muita saudade da esposa e dos filhos. Então ele, quando chega à casa dele, ele toma um susto, porque ele ficou sabendo que sua esposa havia casado uma segunda vez. E ele vê o segundo marido dela enfermo, com uma doença respiratória. E o moço estava muito doente, muito grave, doente mesmo. E ele ficou sem saber o que fazer. E André Luiz pede ajuda a Narcisa.
ele eleva o pensamento e diz: ah, se Narcisa estivesse aqui, Narcisa, me ajuda, eu não sei o que fazer. Narcisa estava lá na colônia Nosso Lar, mas ela captou o pensamento dele, a súplica que ele fez, e ela se apresentou na casa dele, no Rio de Janeiro. E ele conta, disse, olha, Narciso, como que esse moço está, precisa da nossa ajuda. Ela vira para ele, para o doente, observa que era problemas respiratórios e diz assim, André, nós vamos precisar ir a uma mata aqui próxima para buscar o medicamento. E eu vou ler para você o capítulo, trechinho do que Narcisa foi fazer nessa mata com André Luiz, que remédio é esse? E lá está escrito assim, vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da nova lição, seguia silencioso. Chegado ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressão que eu não podia compreender. Então Narcisa chegou com André Luiz na boca da mata, na entrada da mata. E ela começou a falar expressões de um linguajar que ele não entendeu. André Luiz nunca tinha ouvido falar naquele som, naquelas palavras. Daí a momento, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. André Luiz diz que 8 entidades espirituais se aproximaram. Imensamente surpreendido, via indagar a existência de mangueira e eucalipto. Devidamente informada pelos amigos que lhe eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. Então André Luiz ficou muito espantado, porque ele nunca tinha visto aquelas entidades espirituais, não identificou, ele não entendeu o diálogo que Narcisa estava tendo, porque Narcisa precisava de ectoplasma, de mangueira e de eucalipto. Narcisa, vendo a expressão de susto de André Luiz, disse: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atendem. Então, nós vamos encontrar André Luiz falando dos espíritos elementais que coordenam, que tomam conta da natureza dos vegetais. Mais para frente, nós vamos entender quem são esses que são os responsáveis pelos vegetais. Observa que Chico Xavier narra que, a partir do escrito da obra de André Luiz, ele começou a visualizar e interagir com esses elementais, o Chico Xavier. Tem uma história interessante que Chico estava no Rio de Janeiro, veio para algum trabalho espiritual. À noite, ele pediu para as pessoas que estavam recebendo ele que ele gostaria de ver o mar. E foram até Copacabana, levaram o Chico. Chico estava caminhando pelo calçadão de Copacabana. De repente, Chico olhou para o mar, para as ondas, e fez uma expressão de alegria, de felicidade, ficou muito feliz. As pessoas perguntaram: o que foi, Chico? E Chico disse: eu estou observando no quebrar das ondas, na espuma das ondas, os elementais do mar. São lindos. Então Chico tinha essa, pela mediunidade dele, muito desenvolvida, a vidência, ele visualizava e interagia. Em outras obras de André Luiz, nós vamos encontrar André Luiz falando desses elementais. Ele fala também na obra Libertação, onde ele vai dizer que nas colônias purgatoriais, que no umbral profundo, naquelas regiões mais densas, também tem colônias. São as colônias purgatoriais. Lá também se encontram esses elementais. Então, vamos agora para o Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar na questão 100, na segunda parte dos Espíritos, Kardec ele vai falar sobre a classe espírita, onde ele vai botar as 10 ordens em 3 classes. Classe única, de primeira ordem, que é espírito puro. A segunda classe, que tem 4 subdivisões, 4 ordens, são os espíritos de segunda classe. E os de terceira classe, que são 5, que são os inferiores. Está lá tudo explicadinho. Na questão 103,
Allan Kardec ele vai explicar sobre os espíritos levianos que estão na 9ª classe. Então, lá embaixo, dos 10 ordens, lá embaixo tem os malévolos, que é o 10º, depois o 9º, está lá embaixo, o 9º. E Kardec diz assim: 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente ao erro, por meio de mistificações e de incertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trargos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Então, na questão 103, Allan Kardec afirma que as fadas, gnomos, diabretes, silfos, ondinas são os espíritos elementais, que eles são levianos, são muito primitivos. Eles são zombeteiros, brincalhões, não fazem as coisas por impulso, sem raciocínio. Olha que interessante, a gente passa pelo livro do Espírito, lê sem prestar atenção, né? Então, nós vamos encontrar no site da Casa André Luiz a referência dizendo assim: são seres, os elementais, são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza além do plano físico. Então, eles são singulares, multiformes, invisíveis, porque eles nunca encarnaram no mundo físico. Eles estão no plano espiritual. Eles têm um perispírito, um corpo espiritual. Nós vamos falar mais lá na frente. Então, eles são singulares, multiformes, invisíveis, porque eles vivem no plano espiritual. Eles não estão no plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Então, as energias telúricas da Terra, as energias magnéticas, fluídicas, que envolvem todo o planeta Terra, são manipuladas por esses espíritos elementais. São encontrados em toda parte, na superfície, na atmosfera, na água, na profundidade das crostas. André Luiz fala na sua obra que nas matas, nos mares, nos submundos existem os elementais. Invisíveis aos olhos humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais, aos homens. Então, esses espíritos elementais, eles manipulam as energias do planeta e eles são divididos em 4 ordens. Tem os espíritos que trabalham com as energias da terra, tem os que trabalham com as energias do ar, outros que trabalham com as energias da água e outros que trabalham com a energia do fogo. Então, nós vamos encontrar 4 tipos diferentes de espíritos elementais. No livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda vai citar e falar sobre os espíritos elementais, e ele diz assim: elementais, os espíritos elementais, naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, entre aspas, devas. Nós vamos usar a palavra deva. Deva não tem nada a ver com a terminologia que o hinduísmo usa. No hinduísmo, a palavra deva significa alguns deuses para eles. Nós vamos ter uma referência de deva porque no Ocidente, na cultura europeia, se chama no espiritualismo de deva, desses espíritos superiores que coordena os elementais. Lá na questão 103, Allan Kardec cita de que esses elementais são coordenados e dirigidos por espíritos superiores, entre aspas, os devas. Então, eles são orientados pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar,
são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob denominações de devas elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, faunos. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água, respectivamente. Gnomos da terra, silfos do ar, salamandras do fogo e ondinas da água. Então, resumindo o que Manuel Filomeno Miranda está falando, vamos aqui a lembrar do que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, da lei de progresso, dessa lei do progresso que é uma lei natural. Todos nós sabemos que o espírito foi criado simples e ignorante no reino mineral, foram as primeiras experiências como princípio inteligente. Então, o princípio inteligente teve as suas primeiras experiências aqui, no reino mineral. Adquiriu o magnetismo. Depois, esse princípio inteligente evoluiu, mudou de reino para o reino vegetal. Adquiriu a sensibilidade. E esse princípio inteligente evoluiu mais um pouco e trocou de reino para o reino animal. Adquiriu o instinto. Depois que ele passa pelas várias encarnações, reencarnações no reino animal, esse princípio inteligente ele já viveu e experimentou os animais superiores, cavalos, baleias, cachorros, golfinhos, esses animais que já têm uma inteligência rudimentar. Eles vão trocar de reino. Algo que não podemos conhecer ainda, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, esse princípio inteligente, que já está bem desenvolvido, ele é separado da alma coletiva e ele passa por um processo para se individualizar e receber a razão, a capacidade de raciocínio. Depois que esse princípio inteligente se individualizou e se tornou com capacidade de raciocinar, ele vai ter a sua primeira experiência como homem, com um perispírito na forma humana, com 7 centros de força. O que ocorre entre ele ser separado do reino animal até ele ter a sua primeira encarnação como homem? O que acontece nesse período? Nós vamos encontrar nas obras espíritas que esse processo de individualização e de conquista da consciência é a experiência, as primeiras experiências que o princípio inteligente está tendo como espírito. Então, antes de um espírito ter a sua primeira experiência como homem, encarnar como um homem pré-histórico do planeta primitivo, bem animalizado, mas já como espírito, ele passou pelo reino dos elementais, pelas experiências dos elementais. Então, todos os espíritos, Jesus, os anjos, nós, todos nós tivemos as nossas primeiras experiências como espírito, adquirindo e sendo treinado a pensar, a raciocinar no reino dos elementais. Então, é isso que está dizendo aqui. As primeiras experiências como espírito todos passam pelo reino dos elementais e são coordenados por espíritos superiores que nos auxiliam. E esses elementais, eles vão viver, a experiência de coordenar os animais, os vegetais, o mar, como nós estamos dito. Viana de Carvalho é um espírito luminar, maravilhoso, que escreveu obras lindíssimas através da mediunidade de Divaldo Franco. No livro de Viana de Carvalho, intitulado Atualidade do Pensamento Espírita, Viana de Carvalho vai falar dos elementais. E ele diz assim: o Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia das culturas antigas, aos quais, segundo algumas fontes,
habitam os bosques, os campos naturais, as florestas. A forma desses seres é muito variada, mas quase sempre aproximada à forma humana. O rosto é um pouco visível, ofuscado, quase sempre pelo resplendor energético colorido que os envolve. Os centros de força, que no ser humano são separados, nós temos 7, nos elementais se juntam, se confundem, se somam, formando um núcleo global refulgente, do qual fluem inúmeras correntes, ondulações, energias coloridas, tomando formas de asas, de braços, de cabeça. Então, Viana de Carvalho está dizendo que essas primeiras experiências que esses espíritos elementais estão tendo, eles não têm a forma humana como nós. Eles não têm os seus centros de força dividido. Eles têm um único centro de força. Todas as energias, elas ficam vibrando naquele núcleo. E essas energias são coloridas. Para os videntes, para as pessoas que têm clarividência e vidência, vão identificar uma coisa multiforme. Então as energias ficam flutuando, voando em torno desse núcleo e as pessoas falam, parece asas, parece que tem uma cabeça grande, tem uma perna comprida, mas na verdade eles não têm uma forma definida. É porque as energias que envolvem esse núcleo perispiritual dão essa forma colorida e vibrante. Estão em toda parte. Nós vamos encontrar ainda mais referências de ele, Viana de Carvalho, dizendo. Os elementais naturais formam os agrupamentos inumeráveis, compreendendo os seres da vida própria, porém, essencialmente instintiva, que vão desde os micróbios de duração brevíssima até os chamados espíritos da natureza, que são agrupados em reinos. E ele vai especificar em 4 reinos. Os gnomos, elementais da terra, cuidam das florestas, das matas, dos desertos, regiões geladas, protegem os animais, produzem fenômenos naturais sob supervisão de espíritos superiores. As ondinas, elementais das águas, cuidam dos mares e dos rios. Os silfos, elementar do ar, do vento, dos furacões. As salamandas, elementais do fogo, a tudo que se relacione com os fenômenos naturais relacionados ao fogo. Bem, mas será que Kardec fala mais alguma coisa no Livro dos Espíritos sobre isso? Nós vamos encontrar algumas perguntas aonde Kardec vai falar para nós sobre os elementais. Na questão 537, Kardec fez uma pergunta para os espíritos superiores. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre a ideia espírita, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atributos especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença destituída de fundamento, Kardec quis saber que essa ideia dos espíritos elementais sempre existiram nas culturas antigas, no hinduísmo, na Grécia, na Roma antiga, nos povos indígenas. Nós vamos encontrar referências desses deuses. O deus do fogo, o deus do raio. Lá na Grécia antiga nós vamos encontrar Netuno e todos aqueus, aqueles deuses que coordenavam o trovão. Nas histórias escandinavas dos Vikings nós vamos encontrar Thor. Então, Kardec pergunta, esses deuses, esses espíritos, eles realmente têm atributos especiais? Deus criou esses espíritos de forma especial, separado da nossa natureza? Então, é isso que Kardec pergunta. Vamos observar a resposta. A resposta é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, os espíritos estão dizendo que não é. Que esses espíritos considerados deuses pela antiguidade não foram criados especiais, não. Aí Kardec pergunta, pela mesma razão, poderia então haver espíritos
que habitam o interior da Terra e que presidem os fenômenos geológicos? Resposta: esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis uma explicação de todos esses fatos. Então os espíritos vão responder a Kardec que os espíritos elementais, os espíritos superiores responsáveis por coordenar a crosta terrestre, eles não estão lá no núcleo da Terra. Eles estão aqui fora, mas pela vontade, pelo pensamento, pela função que eles têm, eles coordenam todos os fenômenos da natureza. Quando a gente encontra essa referência no Livro dos Espíritos e de Manuel Filomeno Miranda, de Viana de Carvalho, falando que esses espíritos elementais, eles trabalham diretamente nos fenômenos naturais, nós vamos lembrar do Evangelho de Jesus, da passagem da tempestade acalmada. Jesus estava na cidade e era noite, estava anoitecendo, ele queria atravessar o lago de Genezaré para ir até Cafarnaum. E ele estava na barca com seus apóstolos. Jesus se recostou e dormiu. Uma tempestade começou, os ventos soprando, ondas altas, estava entrando água dentro do barco. E Pedro entrou em pânico, os apóstolos, eles iam morrer afogados. E Pedro acorda Jesus: mestre, mestre, vamos morrer. Aí Jesus diz: homens de pouca fé. Jesus levanta o braço e diz: pare. E com uma palavra de Jesus, a tempestade, os ventos pararam, o mar serenou, a lua apareceu e uma bonança, uma tranquilidade enorme aconteceu em segundos. Está lá no Evangelho que os apóstolos pensaram: quem é este que manda até na tempestade? Isso foi um milagre para uma visão da nossa irmã, a Igreja Católica. Mas nós, espíritas, que temos o esclarecimento da doutrina espírita, nós vamos entender que os devas, os espíritos superiores que coordenam as tempestades, os silfos, que são os elementais que trabalham diretamente com o ar, as ondinas que trabalham com o mar, elas obedeceram instantaneamente à vontade do Cristo, do Espírito puro, e tudo se dissipou. A explicação lógica. Então nós vamos encontrar a doutrina espírita revelando, esclarecendo tudo que era de conta, de maravilhoso, de milagroso, tudo tem uma causa natural. Nós vamos agora para a questão 538, onde Kardec perguntou: os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categorias à parte do mundo espiritual? São seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Olha que pergunta interessante. Kardec quer saber se esses espíritos superiores, se os devas, se os espíritos elementais, os gnomos, as ondinas, as fadas, se são criaturas à parte. Resposta: que serão como nós ou que já foram. A resposta: que serão ou que foram. Então nós vamos entender que os elementais, os gnomos, as fadas, os silfos, as ondinas, um dia, quando eles adquirirem a forma humana, adquirirem o raciocínio, eles vão ainda reencarnar como homens. Agora, os espíritos superiores que já evoluíram, já tiveram as suas experiências no mundo de primitivo, expiação e prova, de regeneração, já estão evoluídos. Esses espíritos superiores recebem a incumbência dos mentores dos planetas, dos governadores planetários, do Cristo, a responsabilidade de coordenar a natureza, ajudar a administrar a natureza. Então, esses devas, esses espíritos superiores, eles já tiveram encarnações como homem. E nós estamos agora numa fase evolutiva encarnados, passando pelas reencarnações. Saímos do mundo primitivo, estamos vivendo no mundo de expiação e prova. Nós vamos um dia sair do mundo de expiação e prova, passar para o mundo de regeneração. É o processo da transição planetária que estamos. Depois que estivermos habitando um planeta de regeneração, quando nós conseguirmos evoluir melhorar os nossos sentimentos, evoluir mais moralmente, nós também vamos receber
se for da vontade do Cristo, a incumbência de ser um deva, de coordenar também um fenômeno natural. Mas a 538 tem o item A, e nós vamos encontrar Kardec perguntando: esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferior da hierarquia? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Os que comandam, como executam, os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos e os homens. Então nós vamos entender que os que executam, os que lidam diretamente com as energias telúricas da Terra são inferiores, mas os que comandam são superiores. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Olha como existe referências no Livro dos Espíritos sobre os elementais e a gente não sabia. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com consciência de causa, conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido. Uns sim, outros não. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e do seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão agir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, da qual os espíritos limitados ainda não podem abranger o conjunto. Gente, essa questão 540 é belíssima. Os espíritos respondem a Kardec que as experiências dos espíritos elementais, quando eles estão ainda desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo o livre-arbítrio, eles vivem e atuam mais por impulso e pelo instinto, não tem raciocínio. Que eles são coordenados pelos superiores. Então, os fenômenos da natureza precisam, para que a harmonia do planeta ocorra, precisa do trabalho dos elementais e dos devas, dos superiores. E achei muito bonito esse último parágrafo, quando ele diz que é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que tudo começou com o átomo, admirável lei de harmonia. Então, uma lei que a gente não estuda na doutrina espírita, mas que está contida no Livro dos Espíritos, a lei de harmonia. Aí eu pergunto, o que nós, seres humanos encarnados, temos a ver com os gnomos, com as fadas? Qual é a minha parte nessa lei de harmonia? Então Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não cria nada em vão, nada sem sentido. Nós, seres humanos, espíritos reencarnados, nós fazemos parte do conjunto, nós fazemos parte dessa engrenagem chamada vida. Esses espíritos elementais são os nossos irmãos menores. Eles estão passando pelas primeiras experiências para se desenvolver, para poder um dia conseguir reencarnar como nós e ter a oportunidade de evoluir. Mas para que eles tenham essa oportunidade de experimentar, de viver na natureza, a natureza tem que estar saudável. O que eu estou fazendo? Eu, como Wagner, você, como habitante do planeta Terra, está fazendo, o que nós estamos fazendo para auxiliar no processo evolutivo desses irmãos? Eles estão em todo local. Nós estamos respeitando a natureza, como a Narcisa, lá no livro Nosso Lar, que foi o começo da nossa história, que ela não entrou na floresta. Narcisa precisava do ectoplasma da mangueira, precisava do ectoplasma do eucalipto. Ela não foi entrando na floresta e quebrando os galhos das árvores para fazer o remédio.
Não, ela respeitou a floresta, ela respeitou os espíritos elementais da floresta, pediu permissão, vocês poderiam me ceder o remédio. Nós temos esse cuidado com a natureza, nós temos o cuidado com as nossas matas, nós respeitamos os animais, nós estamos respeitando as águas do mar, do rio, do córrego, daquele riacho que passa nos fundos da nossa casa. Onde estamos jogando os nossos lixos materiais e os nossos lixos mentais? O que vai acontecer com o nosso planeta, com o processo evolutivo desses irmãos? Está sendo entravado o processo evolutivo deles por culpa nossa. E seremos responsabilizados por isso. Lei de harmonia. Devemos respeitar muito a natureza, respeitar muito tudo nesse processo belíssimo que compõe a natureza, que não temos condições ainda de compreender tudo em detalhes, mas que faz parte muito forte e importante em nossas vidas. Bem, continuando o nosso estudo, nós vamos encontrar essa terminologia que nós estamos utilizando, os chamados gnomos, doentes, fadas, silfos, ondinas, ninfas, salamandras. Esses nomes foram dados pela cultura europeia. Já vem arraigado, nós importamos a cultura europeia com essas terminologias que foram dadas pelos povos célticos, pelos druidas, pelos povos escandinavos, que já tinham essa terminologia. Aí a gente fica pensando, as imagens, como eles são visualizados, como eles são considerados. Eu tenho algumas imagens aqui, eu vou tentar fazer uma coisa com vocês. Um minutinho. Eu vou botar aqui o meu computador, ver se vocês conseguem ver. Ver se dá para visualizar. Ah, não dá por causa da porta. Não dá para ver, não. Mas nós temos os duendes e gnomos, que são da terra, que eu já expliquei, né? Nós temos as fadas e os silvos, que é do ar, as ondinas e as ninfas. Ondinas são os elementais do mar, do oceano, tem o nome de ondina. Agora, das águas, dos rios da água doce, tem o nome de ninfas. E salamandras é o elemental do fogo. Aí ficou uma dúvida na minha cabeça, que eu fiquei perguntando, será que aqui no Brasil, na nossa cultura, nas nossas lendas, nas nossas matas, nos rios do Brasil, nas praias do Brasil, existe também elementais? Eles têm esses nomes? Existe alguma cultura, alguma coisa que com referência a eles? E eu encontrei no site da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, existe lá no site uma apostila falando sobre os seres do folclore brasileiro, ensinar história. E eu encontrei vários seres elementais da nossa cultura, que eu vou aqui nesses últimos minutos fazer uma correlação dos elementais europeus para os nossos. Então nós vamos encontrar o Anhangá. Nos mitos brasileiros, o Anhangá era um espírito poderoso, que protegia as matas, os rios e os animais. Geralmente aparecia como um veado enorme de coloração branca, de olhos vermelhos, como fogo, mas também podia ser um tatu, um homem, um boi. Dizia a lenda que o Anhangá punia caçadores que maltratavam os animais e a floresta. Então, o Anhangá, esse espírito das matas,
que os antigos, os índios brasileiros e nas épocas mais anteriores do Brasil se viam, era um espírito elemental que tomava conta das matas, que lá na Europa tem o nome de gnomos e duendes. Então aqui no Brasil, nós não vamos encontrar terminologia nos índios, nos escravos, nos negros, né, das culturas no interior do Brasil, o nome de gnomos, mas de Anhangá. Anhangá, o protetor das matas. Uma outra entidade muito conhecida aqui no Brasil pelo nosso folclore é o boitatá. Conhecida pelos índios como boitatá, criatura punia aqueles que causavam queimadas e destruição das matas. Descrito como um rastro de fogo que corria os campos e cerrados, incendiando tudo ao seu redor, o boitatá também podia ser visto como uma cobra gigante de olhos de fogo. Então nós vamos ver que o boitatá é essa entidade que trabalhava com o elemental do fogo, protegia a mata, a natureza, com essa visão de um ser que tinha olhos flamejantes de fogo. Então, se lá na Europa eles visualizavam as salamandras, no Brasil é o boitatá, é a entidade, o espírito elemental responsável pelo fogo. Nós já ouvimos muito, esse é conhecido, o chamado curupira. Curupira, protetor das matas e dos animais. O curupira é descrito pelos indígenas como um menino com os cabelos vermelhos como fogo, pés virados para trás, montados num porco selvagem, acompanhando por muitos desses animais. O curupira castigava os caçadores que abatiam os filhotes e as fêmeas em gestação, cortavam as árvores sem motivo ou causavam queimadas. Quando se aproximava, vinha assobiando. Então nós vamos encontrar o curupira, um elemental da natureza que tomava conta dos animais, que a gente pode fazer uma correlação com os duendes, que lá na Europa eles visualizavam um menino, um homenzinho a correr, a fazer diabretes, fazia intrigas, confusões. Aqui no Brasil, esse protetor dos animais não são chamados de duende, mas são chamados de curupira. Continuando o nosso estudo, todo mundo já deve ter ouvido falar na linda sereia dos rios do Brasil, chamada Iara, a deusa dos rios, que encanta os homens com o seu canto. E nós vamos encontrar na mitologia, nos mitos indígenas do Brasil, o mito da Iara, a mãe d'água. É um dos mais antigos e conhecidos, né, dessas deidades da fábula brasileira. Como é chamada pelos colonizadores, com a chegada dos colonizadores, foi se transformando e a Iara acabou retratada como uma sereia dos rios. Nas lendas, a Iara é retratada como uma linda mulher que atraía os homens pela sua beleza. Disse que se ouvia o seu canto ficava enfeitiçado. Então, essa deidade, esse espírito elemental das águas eram chamadas de Iaras, que lá na Europa eram chamadas de ninfas, mas é o mesmo espírito elemental. Aí nós vamos agora chegar ao nosso querido, que vimos muito no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o Saci Pererê. Então lá no site lá da Secretaria de Educação diz: Saci Pererê, quem avista poeiras e folhas girando num pé de vento, num roda-moinho de vento, já sabe, ali tem um saci. E é melhor tomar cuidado, porque lá vem travessura. Dizem que o Saci Pererê se diverte dando nós na crina dos cavalos, nos rabos, assustando as galinhas, fazendo o leite azedar, provocando todo tipo de bagunça. Então, nós vamos entender que o Saci Pererê é um espírito elemental que trabalha com o ar, com o vento. Ele faz ventar, ele faz roda-moinho de vento, subir a poeira, fazer confusão, assustar os animais. São brincalhões, são zombeteiros, como disse Allan Kardec na questão 103, lá no início da nosso estudo de hoje. Então nós vamos encontrar, gente, na cultura do Brasil, esses espíritos elementais. Eles estão entre nós e devem ser respeitados.
faz parte da nossa cultura, de toda a verdade, de tudo que o Espírito de verdade trouxe para nós com a doutrina espírita, vem falar. Nós vamos aí, hoje o nosso estudo foi da parte científica da doutrina, né? Que a doutrina espírita tem 3 pilares: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência mostrando como o mundo espiritual, o processo evolutivo, os fluidos, as energias acontecem na natureza. Então, queridos irmãos, eu espero que eu tenha podido, com o meu pequeno estudo, ter trago para vocês um pouco do entendimento dos espíritos elementais. Nós vamos encontrar essas questões no Livro dos Espíritos. Procure o Livro dos Espíritos, questão 103, 536, 37, 38, 39, 40, falando. Nós vamos encontrar nas obras de André Luiz sobre os elementais, são os nossos irmãos, esses espíritos que ainda não desenvolveram o livre-arbítrio, não desenvolveram o raciocínio e precisam de nós, através do nosso comportamento correto, através do respeito à natureza, amando a natureza, nós estaremos evoluindo para um dia sermos espíritos superiores para comandá-los, mas que hoje nós somos irmãos que necessitamos tomar conta da vida nos seus diversos aspectos. Gratidão pela oportunidade do estudo, gratidão, Marise, aos amigos do GECAL, que Deus esteja conosco, que esses amigos do plano espiritual recebam as melhores vibrações nossas. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão pela atenção de todos. Senhor, Pai de divina bondade, misericórdia, amigos do plano espiritual, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Derramai sobre nós, Senhor, todas as bênçãos, fluidos benfazejos, iluminai nossos caminhos. Pedimos, Senhor, abra os olhos, aqueça os corações de toda a humanidade, para que o ser humano possa respeitar mais a si mesmo e a natureza. O nosso planeta Terra, nossa Mãe Terra, tão machucada, tão ferida por nós. Pedimos perdão, Senhor, por ferir a nossa casa planetária. Nos ajude a conservá-la, que ela consiga se reerguer, se reequilibrar, que as nossas matas sejam todas saudáveis, cheias de espíritos elementais felizes, cuidando das flores, dos animais, que os nossos mares possam estar limpos, para que os corais, peixes, todos os seres dos mares possam viver com alegria, como no ar, no fogo, em todo o local. Gratidão, Senhor, pela vida, gratidão por esse estudo, muita paz, muita luz aos corações. Gratidão, meus amigos, paz a todos.